Salve pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por você ter topado esse projeto. Se você está assistindo esse vídeo é porque você topou esse projeto, então eu quero te agradecer e te encorajar, a instigar a participar mesmo, trazendo a sua obra, fazendo acontecer, porque essa exposição ela não é só do professor Regis, ela não é só da FIEB, ela é de todos os alunos. Então vai ficar lindo se todo mundo participar, se todo mundo contribuir. Vamos falar um pouco sobre a Semana de Arte de 22 para trazer um pouco mais de iluminação aí para você. E em seguida eu vou falar um pouco também da proposta da exposição e da dinâmica, de como vai acontecer, de como serão as próximas datas. Beleza? Vamos lá? Gente, a Semana de Arte de 22 é um marco na história da arte brasileira, porque ela vem para quebrar com padrões, quebrar com a estética extremamente clássica que vinha da Europa, e é legal a gente pensar um pouco no panorama, o que estava acontecendo algumas décadas, ou várias décadas antes da década de 20. Vocês sabem que em 1808 a família real portuguesa veio para o Brasil, fugida lá da Europa, e quando eles se instalaram aqui, eles trouxeram muitas coisas que eram normais para eles lá de Portugal. E uma das coisas que foi trazida para o nosso país foi a arte. Qual foi a proposta da família real portuguesa? Trouxeram artistas plásticos, pintores, franceses, para retratar o nosso país e se criar uma arte brasileira. Só que é um pouco estranho, gente? Poxa, criar uma arte brasileira com gente que veio lá da gringa, não dá muito certo, mas enfim. A gente vai perceber que a proposta, desde 1808 até mais ou menos 1915, 1916, de arte, a proposta de arte no nosso país era extremamente clássica, e não só no nosso país. O mundo ocidental como um todo se inspirava demais no que acontecia na Europa, mais especificamente em Paris. Tudo de Paris era a coisa mais incrível, mais linda, mais maravilhosa. Então a estética, a arquitetura, a música, tudo era muito inspirado no que acontecia lá na França. Qual foi a proposta dos modernistas brasileiros? Vamos mudar isso, gente. A gente precisa incluir a nossa cara, a nossa estética, o que acontece no nosso país dentro da nossa arte. A gente não vai falar que a Semana de Arte Moderna de 22 inaugurou o modernismo. Ela foi um marco, mas já existiam artistas pré-modernistas antes de 22 e já existia também já essa proposta do modernismo brasileiro antes do evento. Mas o evento foi um grande acontecimento na sociedade brasileira, aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal. A gente fala que é Semana de Arte, mas foram 3 dias. Foram 3 dias que abalaram as estruturas. Qual foi a proposta? Nós, como artistas, estamos quebrando com a estética textual, imagética que vem da Europa e vamos incluir na nossa arte a cara do brasileiro. Então, por exemplo, Graça Aranha foi que inaugurou com uma crônica, foi vaiado. Heitor Villa-Lobos, ele levou a orquestra para o Municipal, só que ele incluiu atabaques, incluiu alguns instrumentos que pertencem a religiões de matriz africana, por exemplo. Todo mundo achou muito estranho, como assim você faz isso com uma orquestra? Nas artes plásticas, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti trouxeram uma quebra com aquele padrão de proporção. A gente percebe que na arte clássica a proporção é muito importante. O rosto tem que ser muito parecido com um rosto real, a paisagem tem que estar muito bem inserida e elas fazem essa quebra. Foram extremamente criticadas. Tem textos de Monteiro Lobato ironizando a Anita Malfatti, falando que aquilo era uma arte bárbara e tudo mais, mas no jeito pejorativo, do bárbaro, tipo, bárbaro, incrível, não, bárbaro de selvagem, de pouco civilizado, mas a gente vai perceber que foi uma quebra que não teve volta. O pós-modernismo é uma arte, e a arte contemporânea são artes e são movimentos que quebram até hoje com os padrões. Então, quando a gente fala dessa exposição que nós vamos fazer, e quando a gente fala do diálogo que nós vamos fazer, é para dialogar com o que foi feito depois da Semana de Arte Moderna. O que nós podemos incluir nesse pós-modernismo ou nessa arte contemporânea, no que está sendo feito hoje em dia.
Eu, por exemplo, como artista plástico, me inspiro demais na street art, na arte de rua. Então eu coloco, por exemplo, nas minhas obras, vocês estão vendo algumas aqui atrás, eu tento seguir a proporção de um rosto, só que eu coloco esse rosto num cenário totalmente diferente, né? Então eu crio uma outra estética, uma outra realidade. E a proposta dos modernistas era exatamente essa: quebrar com essa proporção, quebrar com essa regra. Eu estou colocando aí alguns exemplos, né, de obras modernistas para vocês. Então, se você me mandar mensagem falando, olha, Regis, eu queria participar, mas eu não sei desenhar direitinho, não fica exatamente o rostinho ou exatamente a paisagem, não tem problema. A proposta desse movimento é falar, é dialogar e se preocupar menos com a estética, se preocupar menos com os padrões. Você vai perceber que muitos padrões foram criados no pós-modernismo. E a arte contemporânea, eu não preciso dizer nada, né, gente? Se você já foi para uma Bienal, se você já foi para uma exposição de arte contemporânea, você vai perceber que muitas coisas extrapolam o rostinho bonitinho na tela numa paisagem ao fundo. Muitas coisas. E essa é a proposta, não tem volta. Se você topou, se você gostou da ideia e pretende participar, que ótimo, né? Te encorajei a participar, que ótimo. Eu vou precisar que você seja um pouco dinâmico na construção da sua obra, né? Se for um quadro, uma ilustração, se for uma escultura, se for um texto, né? Vou colocar aí alguns padrões de tamanho. Se for tela, 40 por 50. Deixa eu ver se eu tenho uma. Essa aqui é 40 por 50. Se for uma ilustração, né, num canson, com lápis de cor, com giz de cera, com guache, tem que ser um canson A3, que é do tamanho de 2 folhas de sulfite grudadinhas, né? E se for uma escultura, aí o céu é o limite, né? O que você conseguir manter de pé, tá tudo certo, você pode levar para mim. Que dia que você vai me entregar isso na escola? Dia 11, tá bom? 11 de abril, tá muito em cima. Não sei se tá muito em cima. Vários alunos já me procuraram, né? Já se inscreveram. Se você conhece alguém que não se inscreveu, por favor, pede para a pessoa me procurar no Teams, Reginaldo Francisco Santos, e aí vai me mandar o nome completo, né? O que vai fazer de obra, e se quiser trocar alguma ideia com relacionado a alguma dúvida, né? Tirar alguma dúvida, o Teams é o lugar para isso. Beleza, gente? A exposição vai ser dia 22, no Centro de Eventos de Barueri. Convida a família, convida o amigo, convida o crush, todo mundo, e vai ser incrível. Até mais, gente. Tchau, tchau.